aí, pessoal, beleza? Semana 3 dos conteúdos de higiene e segurança do trabalho dos cursos de engenharia da Univesp já chegou e chegou falando essa semana sobre os conceitos de riscos ambientais e tudo aquilo que está dentro do conceito de riscos ambientais. Eu vou tentar dar uma sintetizada nesses conteúdos, abordando isso de uma maneira um pouco mais rápida e um pouco mais prática para facilitar a semana para vocês, ok? Tudo bem. Só alertando, tá? Mais uma vez, que dentro dessas videoaulas eu estou trabalhando os conceitos como a Univesp está apresentando eles, tá? Já estou deixando avisado isso porque caso você já tenha alguma relação com a área de segurança do trabalho ou você não seja aluno da Univesp e tenha caído nesse vídeo por algum motivo, você talvez veja algum conteúdo, algum conceito sendo abordado diferente daquilo que a gente encontra dentro da prática da nossa área. Tá? Então, esses conceitos que são abordados dentro dessa videoaula serão os conceitos abordados assim como a Univesp apresentou. E eu estou fazendo dessa maneira por quê? Para que você, na hora de fazer a sua prova, não tenha nenhum tipo de problema, não tenha nenhum tipo aí de diferença entre o que eu estou te mostrando e aquilo que a Univesp mostrou para vocês. Ok? Bom, vamos falar um pouquinho sobre riscos ambientais. Quando a gente fala de riscos ambientais, a gente está falando do quê? A gente se refere a um conjunto de fatores que possam existir no ambiente de trabalho e que, de alguma maneira, devido à interação entre o indivíduo e esses fatores, o indivíduo possa sofrer algum dano. Só você se recordar dos conceitos de condição perigosa, de perigo e de risco que foram abordados na última videoaula, que isso vai ajudar você a entender um pouco. Tá? Então, lembra que eu sempre posso ter alguma coisa no ambiente que possa fazer mal ao meu colaborador. Tá? Partindo da ideia que exista isso, o conceito de riscos ambientais começa a trazer uma categorização para esses aspectos, para essas questões que possam interagir e fazer mal com o nosso colaborador. Isso é extremamente interessante porque muitos desses aspectos, muitos desses, vamos chamar de agentes nocivos, tá? Eles são estudados e, quando possível, quantificá-los, ou seja, quando é possível você realizar uma análise e que você traz a quantidade exata que existe daquele agente nocivo dentro do ambiente, a gente pode estabelecer o que mais para frente a gente vai aprender, que é denominado limite de tolerância, que seria ali uma referência do máximo de exposição que o indivíduo pode ter. Mas vamos nos fixar nessa videoaula dentro da categorização dos riscos ambientais. Lembrando que riscos ambientais aqui o termo ambiental se refere a ambiente de trabalho. Isso não tem nenhuma relação com meio ambiente. Tá? Então a gente não está trabalhando dentro do conceito de riscos ambientais, riscos que sejam provenientes do meio ambiente, aqui meio ambiente abordado como o contexto de natureza. Então uma tempestade, um tornado, esse tipo de coisa, não é o que está sendo abordado dentro de riscos ambientais. Se chama riscos ambientais por quê? Porque existem agentes nocivos dentro do ambiente de trabalho e a relação do indivíduo com esse ambiente, que seria um ambiente nocivo por ter agentes nocivos, pode fazer mal para ele. Ok? Vamos ver como que isso está categorizado. Dentro do conceito que a Univesp trouxe para a gente poder estudar de riscos ambientais, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar que esses riscos estão divididos em 5 categorias, tá? Que seriam os agentes físicos, os agentes químicos, os agentes biológicos, os ergonômicos e os mecânicos, também conhecido como os riscos de acidente. Okay? Eles estão categorizados de acordo com as suas características. Tá? Então é extremamente importante, eu aconselho a vocês que antes de categorizar esses agentes nocivos, esses riscos ambientais, pelo tipo de agente nocivo que se encaixa em cada categoria dessa, que vocês compreendam qual é a definição de cada um deles. E aí fica mais fácil você pegar aquele determinado agente nocivo e categorizar ele, jogar ele dentro da classe que representa ele. Tá? Então, por exemplo, a gente vai encontrar dentro dessa categorização os agentes físicos. Do que se trata os agentes físicos? Os agentes físicos, presta bastante atenção, são diferentes formas de energia
que podem interagir com o indivíduo e com o ambiente, e quando há essa interação, como é característico de toda forma de energia, ele pode causar algum tipo de alteração, algum tipo de perturbação. Tá? Por exemplo, dentro dos agentes físicos, a gente vai encontrar o agente físico ruído. O ruído, o conceito de ruído, é nada mais nada menos do que algum tipo de som que cause incômodo, e dentro da segurança do trabalho, dentro da higiene ocupacional, o ruído ocupacional é aquele ruído que causa incômodo e que durante uma exposição de 8 horas acima de 85 decibéis pode fazer mal a qualquer tipo de pessoa. Bom, pessoal, dentro dos riscos ambientais, tá? Dentro dos 5 elementos que compõem os riscos ambientais, o que a gente vai encontrar? Nós vamos encontrar os agentes físicos, os agentes químicos, os biológicos, os ergonômicos e os mecânicos, que também podem ser conhecidos como os riscos de acidente. Tá? É extremamente importante que a gente compreenda por que eles estão divididos dentro dessas categorias antes mesmo de fazer a classificação. O que eu quero dizer com isso? Quando você se depara com o ambiente, você encontra algo nocivo no ambiente, você vai tentar separar ele, encaixar ele dentro dessas categorias. Tá? Só que existe uma justificativa, por que aquele determinado agente nocivo entra dentro daquele tipo específico de categoria. Tá? Isso que é importante para a gente não fazer confusão. Então, presta atenção. A gente vai encontrar os agentes físicos. O que são os agentes físicos? Os agentes físicos são nada mais do que diferentes formas de energia que podem interagir com o indivíduo e com o ambiente, e como é característico de toda forma de energia, quando interagem, causam algum tipo de perturbação, podem causar algum tipo de efeito nocivo. Tá? Então, dentro dos agentes físicos, a gente encontra, por exemplo, ruído, a gente encontra as vibrações, a gente encontra as pressões anormais, as temperaturas extremas, como o frio e o calor, tá? Onde no calor a gente também pode chamar de sobrecarga térmica ou de estresse térmico, ok? A gente vai encontrar as radiações, tanto as radiações ionizantes como as radiações não ionizantes, e para o conceito da Univesp, a gente também vai encontrar a umidade. Tá? Eu estou destacando isso por quê? Porque a umidade, dentro da legislação brasileira, ela não é um agente físico. No entanto, a Univesp conceituou ela como agente físico, e eu vou respeitar esse conceito que a Univesp trouxe para vocês, para não criar conflito na hora da prova. Tá bom? Então você pega, por exemplo, dentro dos físicos, a gente tem, por exemplo, o ruído. Ruído, o conceito de ruído, tá? Fora da higiene ocupacional, fora da segurança do trabalho, ele é qualquer tipo de som que cause incômodo. Quando você traz ele para a segurança do trabalho, ele é um som que causa incômodo, só que a gente começa a trabalhar ele de maneira quantitativa, a gente começa a trabalhar ele com valores. E aí é onde a gente traz, por exemplo, a unidade de decibéis e começa a medir o volume desse ruído. Só que nesse caso a gente não mede só o volume. Nesse caso ele é trabalhado em relação ao tempo de exposição também. Então quando eu tenho um som que causa incômodo, esse som tem um determinado volume, que na nossa legislação é um volume de 85 decibéis, e eu tenho um outro respectivo, eu tenho um outro parâmetro junto com isso, que é o tempo de exposição, que seria um tempo de exposição de 8 horas, eu começo a caracterizar aquilo que seria uma exposição ao agente físico, ruído. Tá? Então, uma exposição durante 8 horas por dia a um ruído de 85 decibéis, eu caracterizei uma exposição ao que a gente chama de ruído ocupacional, tá? Que é classificado como um dos agentes físicos. Um outro agente físico muito similar com o ruído são as vibrações. O que são as vibrações? As vibrações são nada mais nada menos do que um corpo ou a matéria que apresenta um movimento, porém é um movimento oscilatório, ou seja, um movimento em que hora ele se encontra em uma posição, hora ele se encontra em outra posição. Isso também, quando você avalia por meio da aceleração desse corpo, a aceleração do movimento desse corpo em função do tempo de exposição, a gente consegue encontrar ali um determinado valor de exposição e a gente consegue fazer uma avaliação dessa exposição também. Tá? Então, um exemplo para ajudar a ilustrar a exposição à vibração seria, por exemplo, se você pensar no motorista de um ônibus que durante 8 horas por dia faz um determinado percurso, e nesse percurso ele transita com o ônibus, e o ônibus tem toda a oscilação
decorrente ao sistema de amortecimento do ônibus e as imperfeições do terreno aonde ele vai desenvolver esse percurso, característico do terreno que ele desenvolve esse percurso. Tá? Então ali a gente tem um corpo que se movimenta, ele apresenta movimentos oscilatórios e a gente consegue caracterizar aí a exposição ao agente físico vibração. Um outro tipo, por exemplo, seria também o agente físico calor. Tá? Nesse caso, a gente também pode chamar de sobrecarga térmica ou de estresse térmico, onde a gente encontra nada mais nada menos do que um indivíduo que está em um ambiente com altíssimas temperaturas e por conta disso ele ganha muito calor do ambiente, ele não consegue, devido às características do ambiente, perder calor para o ambiente, ele começa a entrar numa condição de sobrecarga térmica e pode chegar, por exemplo, a uma condição de hipertermia, que é quando você tem a temperatura do corpo que se eleva a números altíssimos e isso começa a ser prejudicial para o corpo humano. Tá? Uma outra situação, por exemplo, que seria o oposto do calor, seria o frio. Ou seja, a ausência da energia térmica em condições extremas, onde o indivíduo também perde muito calor para o ambiente. No estresse térmico ele ganha muito calor do ambiente, no frio ele perde muito calor para o ambiente e ele começa, por exemplo, a caminhar para uma condição de hipotermia. Tá? Uma outra condição, um outro que vai entrar dentro dos agentes físicos, seria, por exemplo, as pressões anormais, aonde você tem, por exemplo, duas situações que se caracterizam, que seria, por exemplo, as atividades de mergulho, aonde o indivíduo desce a determinadas profundidades. Lembrando, existe uma regrinha que a cada 10 metros que você desce na água, você tem a pressão equivalente a mesmo que uma pressão atmosférica, 1 atm. Então, conforme o indivíduo vai descendo, você tem toda a massa de água que vai exercendo uma força em cima do corpo desse indivíduo, tá? Que a gente chama de pressão. Tá? Lembra que pressão na física é o quê? É a força que é aplicada em uma determinada superfície. Então eu tenho a superfície do corpo do trabalhador, eu tenho matéria ao redor desse corpo, essa matéria está fazendo uma força em cima desse corpo, em cima da superfície do corpo desse indivíduo, e aí a gente acaba caracterizando a pressão. Um outro exemplo onde isso vai aparecer também são algumas atividades da construção civil, por exemplo, atividades de fundação de alicerces, de pilares de pontes, tá? Onde você tem as chamadas campanulas ou os chamados tubulões, onde o indivíduo desce dentro de uma estrutura, porém essa estrutura, para manter a estabilidade da escavação, ela é pressurizada com ar comprimido e você aumenta dentro daquele ambiente a pressão, além da pressão ambiente. Aí existe toda uma técnica dentro da legislação para que isso ocorra, para que você não tenha algumas repercussões negativas, alguns efeitos negativos decorrentes a essa exposição. Ok? Um outro exemplo que vai aparecer também dentro dos agentes físicos são as radiações. Tanto as radiações ionizantes quanto as radiações não ionizantes. Lembrando que aqui, radiação ionizante é aquela radiação que a gente normalmente vê lá que causa algum tipo de mutação genética ou algum outro tipo de alteração muito grave no corpo do indivíduo. Por quê? Porque ela é uma quantidade de energia tão grande que ela é capaz de quebrar moléculas, de dizimar átomos, criando ali os chamados íons. Por isso, radiação ionizante. E o outro exemplo seria as radiações não ionizantes, que é uma forma de energia que não tem tanta força para quebrar ali a construção, uma determinada construção molecular, no entanto, ela ainda pode causar algum tipo de perturbação, principalmente a nível biológico. Tá? Então, por exemplo, dentro desses dois exemplos, a gente teria como exemplo de radiação ionizante um determinado elemento químico, como, por exemplo, césio, urânio, ou até mesmo um indivíduo que trabalha em uma clínica, por exemplo, trabalhando com um equipamento de radioterapia ou um equipamento de raio-x, por exemplo. Essas formas de energia, as ondas eletromagnéticas presentes nesses exemplos, são capazes de quebrar estruturas moleculares formando íons. Por isso são as radiações ionizantes. Um outro exemplo das radiações não ionizantes seria, por exemplo, infravermelhos, os raios ultravioleta emitidos pelo Sol, aquele feixe de luz que é emitido pelo arco de solda de um processo de solda elétrica, por exemplo, onde você tem uma onda eletromagnética que tem uma frequência alta, não o suficiente para destruir, para dizimar,
para quebrar uma estrutura molecular, mas ainda assim, dentro da parte biológica, da parte do corpo de um trabalhador, ela consegue causar algum tipo de perturbação. Exemplo, os raios ultravioleta que causam câncer de pele, por exemplo. Tá? Dentro do conceito da Univesp, como eu disse, a gente encontra a umidade também, tá? Eu deixo um alerta porque na legislação a umidade não é considerado como um agente físico, mas a Univesp conceituou como um agente físico, tá? Isso é uma confusão que muitos fazem. Mas o que acontece? O que a gente pode reparar é que todos esses que foram citados dentro dos agentes físicos, eles apresentam formas de energia de algum modo, tá? Então, por exemplo, se você pegar o ruído e a vibração, você tem matéria em movimento. E a matéria em movimento a gente vai encontrar a energia cinética, que é a energia que está presente no movimento. Se você pega, por exemplo, as temperaturas extremas, frio e calor, você encontra a energia térmica. Se você pega, por exemplo, na pressão, você encontra um corpo que está empurrando, que está fazendo força sobre uma determinada superfície, e quando você olha para as radiações, você encontra ondas eletromagnéticas que interagem com o corpo, e quando interagem, causam algum tipo de efeito nocivo. A gente sempre vai encontrar uma forma de energia, tá? Aí o conflito com relação à questão da umidade, por quê? Porque a umidade, ela não é uma forma de energia, então ela não se encaixa dentro desse conceito dos agentes físicos. No entanto, fica um alerta, como a Univesp conceituou ela como agente físico, nesse vídeo eu vou respeitar isso para não gerar conflito, como eu já falei anteriormente, ok? Bom, dando continuidade, a gente vai ter os agentes químicos, tá? Os agentes químicos, o que são? Segundo o conceito, são nada mais, nada menos do que produtos, substâncias e compostos químicos que possam interagir com o corpo do trabalhador e possam causar algum tipo de efeito nocivo a ele. Essa interação normalmente vai acontecer por via digestiva, por via cutânea ou até mesmo por via respiratória, que são os meios como esses agentes químicos encontram para acessar o corpo do indivíduo. Nesse caso, quando a gente fala, por exemplo, de substâncias, a gente está falando de qualquer tipo de substância química. Quando a gente fala de um composto químico, a gente está falando da associação de quaisquer substâncias químicas para formar uma nova substância química, para formar um novo composto químico. E quando a gente traz a questão dos produtos químicos, a gente fala dessas substâncias ou compostos que começam a ser comercializados, tá? E aí você tem todo um universo, tá? Se a gente olhar hoje para o nosso mundo, o que acontece no nosso mundo, a gente não vive sem os compostos químicos, sem as substâncias químicas, tudo o que está ao nosso redor é química, nós somos resultados da química. Pega, por exemplo, e olha a questão da química orgânica e o seu corpo é puramente química orgânica em base. Então, a química está presente em todos os lugares. No entanto, existem elementos que, quando interagem com o corpo do indivíduo, causam algum tipo de efeito nocivo. Todos esses elementos, eles serão classificados dentro do conceito de agentes químicos. Esse aqui é bem fácil, bem simples. Depois a gente tem os agentes biológicos. Os agentes biológicos são nada mais, nada menos do que um conjunto de micro-organismos que, de alguma maneira, possam interagir e fazer mal para o indivíduo. Além, dependendo da referência que você pegar, além dos micro-organismos, você tem alguns outros também, como, por exemplo, os príons, ou até mesmo as toxinas, que também podem ser classificados como agentes biológicos. Tá? Por exemplo, toxinas são substâncias químicas que são produzidas por um animal, tá? E os príons são ali estruturas que estão dentro do cérebro do indivíduo, do animal, do ser humano, e que por algum motivo elas causam ali, elas sofrem algum tipo de mutação, alterando toda a construção física daquele tipo de organismo, daquele tipo de tecido. O prion é um negócio complicado, a ciência ainda não conhece muito sobre a construção, a formação, a existência do prion, o que ela sabe é que o prion existe. Tá? Esses dois últimos que eu citei para vocês, eles estão presentes no conceito de agente biológico da NR32, que é a norma regulamentadora que fala sobre os estabelecimentos de prestação de serviço à saúde. Ok? Então, pode conceituar ali que os agentes químicos são o quê? Os micro-organismos. Então, vírus, bactérias, bacilos, protozoários, qualquer tipo de micro-organismo que possa ali interagir com o corpo do indivíduo e fazer algum mal para ele.
Depois a gente vai ter os aspectos ergonômicos. Tá? Os aspectos ergonômicos vêm ali da ergonomia. A ergonomia é uma ciência que estuda a relação do indivíduo com o ambiente de trabalho, e o propósito da ergonomia é justamente você adequar o ambiente às características do indivíduo. Dentro da cultura que a gente tem, nos primeiros vídeos eu falei muito sobre cultura com vocês, dentro da cultura que a gente tem, o entendimento que se tem comum é que a gente normalmente adapta o indivíduo ao ambiente, às condições de trabalho. E a ergonomia propõe exatamente o contrário. É o ambiente de trabalho, são as condições de trabalho que são adaptadas ao indivíduo. Tá? Por quê? Porque você não força a estrutura física do indivíduo além dos seus limites, além das suas capacidades. Então, dentro do universo da ergonomia, o que a gente vai encontrar? A gente vai encontrar, por exemplo, as questões de postura que o indivíduo utiliza para trabalhar, para desenvolver suas atividades, a formação do ambiente, das instrumentações, a estrutura que o ambiente tem e como que ela possibilita para ele uma boa condição de trabalho. Por exemplo, as questões de iluminação, as questões de conforto térmico e conforto acústico, tá? São diferentes do que a gente falou nos agentes físicos com relação a ruído e calor. Aqui elas são avaliadas, nos agentes físicos, elas são avaliadas com relação ao quanto elas fazem mal para o corpo do indivíduo em condições de sobrecarga. Dentro da ergonomia, elas são avaliadas dentro do aspecto do conforto. Como eu consigo construir, dentro da questão térmica e da questão acústica, um ambiente confortável para o indivíduo. Tá? Além de, dentro da ergonomia, se trabalha muito questões de anatomia, de fisiologia do corpo humano, se trabalha também a questão cognitiva, tá? Que é a condição que o indivíduo tem, por exemplo, de estresse na execução de uma determinada atividade e como que isso impacta a rotina dele, como que isso impacta a vida dele. Por último, nós vamos encontrar os agentes mecânicos, que a Univesp chamou de riscos de acidente. Tá? Os dois termos são indiferentes, mas aqui basicamente o que a gente tem? A gente tem todas aquelas condições relativas ao ambiente que podem causar algum tipo de acidente para o indivíduo. Então você pega, por exemplo, um chão que está molhado e alguém pode escorregar nesse chão. Isso é um risco de acidente. Você pega, por exemplo, uma escada que não possui guarda-corpo e alguém pode cair dessa escada se utilizá-la. Isso seria um risco de acidente. Então todas essas condições que são relativas ao ambiente e que podem causar algum dano para o indivíduo, normalmente um dano físico, um acidente, elas vão se classificar como os riscos de acidente. Ok? Só uma observação, nunca compare, nunca entenda, tá? Nunca associe que agente físico está relacionado ao físico humano, à estrutura do corpo humano. Ok? Esse físico aqui, lembra da matéria física que você aprendeu nas suas aulas da Univesp? Lembra da matéria física que você aprendeu no colegial, que trabalhava ali as formas de energia e a interação com essas formas de energia. Tá? Sempre que a gente pensar na questão do corpo humano e aquilo que algum evento que possa causar algum tipo de lesão, alguma coisa assim, normalmente isso vai estar associado aos riscos de acidente, aos agentes mecânicos e não aos agentes físicos. Agentes físicos são diferentes formas de energia. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Dentro da semana 3 da Univesp também ele fala sobre o controle dos riscos. O docente deixa muito claro que para que você evite acidente, basicamente o que você precisa é eliminar esses riscos. E realmente é assim que a coisa funciona. Partindo da ideia que você elimina ou controla esses riscos em condições favoráveis ao trabalhador e à sua estrutura física, sua condição de saúde, você consegue proteger esse colaborador. Então a ideia é que tudo aquilo que se classificar dentro dessas 5 categorias estiver no ambiente de trabalho do indivíduo, aquilo precisa ser eliminado ou no mínimo controlado dentro de condições de proporções que não vão fazer mal para esse indivíduo, que não vão fazer mal para o trabalhador que está dentro desse ambiente. Tá? Então todos esses aqui são nocivos à saúde e por serem nocivos à saúde, tem a obrigatoriedade de ter implantadas medidas de controle. Se eu tenho ruído, eu preciso controlar a exposição a esse ruído. Se eu tenho um produto químico, eu preciso controlar a exposição a esse produto químico. Se eu tenho um risco biológico, um agente biológico, eu preciso controlar essa exposição. Tá? Dentro do que foi mostrado na semana 3 da Univesp, uma das formas de controle que se deu destaque, tá? Não é uma forma específica, mas é uma estrutura que se usa para ter controle sobre os riscos ambientais, é o chamado
PPRA, que seria o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais. O PPRA está presente dentro da norma regulamentadora 9 e ele é obrigatório para todo e qualquer tipo de estabelecimento que admita algum colaborador empregado. Tá? Então, trabalhadores autônomos não são obrigados a desenvolver PPRA, mas se você tem uma empresa que tem pelo menos um funcionário empregado, você precisa desenvolver esse programa. Tá? Nesse caso, o que seria isso? Essa norma ela traz uma proposta de um conjunto de ações que você vai desenvolver. Essas ações elas são organizadas, elas possuem uma certa estratégia, tá? De como você vai desenvolver elas, e elas te levam ao processo de identificação, reconhecimento e controle desses agentes nocivos, desses riscos ambientais que estão propostos aqui. Tá? Lembrando, mais uma vez, que aqui eu estou trabalhando os conceitos que são abordados pela Univesp. Se você quiser, você pode pegar dentro do site da Secretaria do Trabalho, no ENIT, a norma regulamentadora número 9. Tá? O único problema é que talvez você se depare que ela faz a classificação dos riscos ambientais em cima dos agentes físicos, químicos e biológicos. Tá? A Univesp conceituou esses dois aqui também. Okay? Então lembra, a gente vai seguir o conceito que a Univesp propôs e para a gente, dentro das atividades da Univesp, agente ambiental serão os 5 e não somente esses 3. Esses 3 eu estou falando a título de curiosidade, só para você ver como que a coisa está se desenvolvendo. Ok? Um outro alerta, caso você tenha caído nessa videoaula, tá? É que a NR9 está passando por um processo de revisão, então pode ser que daqui a um tempo, aquilo que você está estudando agora sobre o Programa de Prevenção dos Riscos Ambientais seja abordado de uma maneira diferente, porque essa norma foi revisada. Ela ainda não foi, ela está sendo revisada, mas dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, talvez ela já tenha sido revisada e ela traga conceitos novos, diferentes daquilo que a gente conversou até agora. Ok, pessoal? Espero ter ajudado vocês a desfenestrarem as suas dúvidas, espero ter ajudado vocês a esclarecer melhor esses conceitos, ok? Depois eu vou postar uma videoaula com a resolução dos exercícios de avaliação da semana 3 que já chegaram, tá? Não se esqueça, se inscreve aí no canal, toca no sininho para saber a hora que eu postar as videoaulas novas, ok? E dá uma curtida para ajudar a gente aí com o canal, beleza?